Olá, meu lindo, minha linda, que prazer ter você aqui, ter sua equipe para mais uma palestra formativa. Para você que não me conhece, eu sou o professor Davi Mouraio e esta palestra tem um tema de motivação e competências socioemocionais. Muito bem, eu sou professor da educação básica já há 2 décadas, palestrante, escritor de vários livros, coach de inteligência emocional, onde ministramos cursos, palestras na área da educação, na área corporativa, psicanalista, terapeuta na área das emoções. E essa palestra nós vamos abordar aqui para você, para a sua equipe, uma palestra que ministramos em momentos de abertura de anos letivos, ministramos em momentos, encontros formativos, e uma semente vai ser lançada aqui nesse treinamento. A única coisa que eu quero te pedir, esteja com o teu coração aberto, papel e caneta na mão, muito conteúdo eu quero te entregar aqui neste treinamento, e nós vamos juntos aqui, numa jornada, falar de motivação, de competências socioemocionais, onde, inclusive, a nossa Base Nacional Comum Curricular aborda, as suas 10 competências, e nós vamos trazer aqui competências para desenvolver você como pessoa. Essa não é uma palestra para trabalhar prática docente, mas essa é uma palestra para trabalhar você como pessoa, desenvolver o seu eu. Então, nós vamos trabalhar aqui 7 competências socioemocionais para elevar o teu padrão emocional, elevar, na verdade, as tuas competências, elevar o teu valor. E é isso que nós queremos fazer aqui nesse treinamento, queremos promover aqui nesse treinamento. Nós estamos aqui na Bela Domingos Martins, no Espírito Santo, e eu sou o professor Davi. Para você que não me conhece, nós vamos nessa jornada juntos aí. Essa é a primeira palestra formativa de muitos que vamos entregar aqui. Durante esse período de pandemia, fizemos várias formações online para secretarias, para escolas, e agora resolvemos entregar de presente para você essas formações. Tá bom, meu lindo? Então, vamos que vamos aí, papel e caneta na mão, vamos para os nossos conteúdos, E antes de tudo, eu queria deixar uma grande dica para você, porque lá no final tem uma mensagem especial para você, e eu quero deixar aqui uma grande recomendação para você que gosta e quer trabalhar autodesenvolvimento, autoconhecimento, você que gosta de trabalhar o desenvolvimento pessoal. Eu quero te indicar aqui na Netflix o documentário do Tony Robbins, Eu Não Sou Seu Guru. É um documentário fantástico. Tony Robbins é hoje o maior desenvolvedor de pessoas no planeta e já vem fazendo isso há muitas décadas. É o cara que vem sendo mais modelado neste planeta. Então, quero deixar aqui para você como grande recomendação. Certamente você vai se apaixonar por este treinamento aqui e vai agregar muito valor à sua vida. Muito bem, então vamos seguindo aqui. Como todos os treinamentos que a gente faz, eu inicio como uma frase de impacto. E para a nossa formação de hoje, eu trouxe uma frase de Napoleon Hill, e a frase é "You become what you think about". Você se torna aquilo que você pensa. O que eu quero trazer de reflexão nessa frase? Se em qualquer momento você, a sua equipe que estiver assistindo nessa formação, fique muito à vontade em pausar esse vídeo, em trabalhar qualquer um dos slides, fazer a sua reflexão necessária. Lembre-se que perguntas são muito mais poderosas que respostas. E talvez eu trarei poucas respostas nesse treinamento, mas eu trarei muitas perguntas para ti. Então, quando eu falo que você se torna aquilo que você pensa, nós estamos falando de um padrão de pensamentos. Bom, a pergunta que eu tenho para você agora é: qual padrão de pensamentos que tem governado a sua mente? Qual padrão de pensamentos que tem governado a sua vida? E é muito importante nós pensarmos sobre isso, porque nós temos uma divisão, que é uma divisão didática da nossa mente.
E eu vou trazer para vocês uma aula exclusiva também, uma aula onde eu vou abordar sobre inteligência emocional e a teoria da mente. Eu vou falar de toda essa construção do pensamento, como funciona isso na visão neurocientífica. E se a gente trouxer a imagem do nosso iceberg, por exemplo, a gente sabe que fora ali nós temos um iceberg, que na verdade ele representa aproximadamente 5% do que é aquele iceberg. E assim funciona a nossa mente. A nossa mente consciente, ela representa apenas 5%, no máximo, de quem somos, do que pensamos de forma consciente. Ou seja, os outros 95% é chamada a nossa mente inconsciente ou subconsciente. Ou seja, 95% daquilo que fazemos, pensamos, agimos, é uma programação que roda na nossa mente subconsciente, que foi programada em cada um de nós desde a nossa infância, lá nos nossos primeiros anos de vida, que constituíram, né, ou construíram em nós um padrão de pensamentos. Então, esse padrão de pensamentos é o que governa as nossas vidas. Bom, pense bem comigo rapidamente, o time de futebol que você torce, a religião que você acredita, as verdades que você carrega, as crenças que você traz, os seus traumas, os seus medos, tudo isso foi construído nos seus 7 a 12 primeiros anos de vida. Imagine. Então, eu vou trazer uma aula falando sobre a teoria da mente, sobre a inteligência emocional, sobre a construção do pensamento, sobre tudo isso. Mas eu quero que você reflita aqui nesse slide. O que tem governado hoje o seu pensamento? Qual é o padrão hoje que tem governado a sua mente? Porque o seu padrão de pensamentos, ele equivale aos seus resultados de vida hoje. Faça uma associação disso agora. Reflita sobre isso. Se necessário, dê uma pausa neste vídeo, coloque no papel, traga para o campo visual. Quais são os resultados de vida que você tem hoje? E se esses resultados são satisfatórios, e associe seus resultados de vida ao padrão de pensamentos que você traz com você. Muito bem, pessoal. Uma outra reflexão que a gente pode fazer aqui nessa palestra, e por isso ela é uma palestra formativa, é falar um pouquinho do Everest. Eu carrego em todas as minhas palestras, desde a primeira palestra que eu ministrei há mais de 15 anos atrás, a imagem do Everest. Porque o Everest, para mim, ele simboliza o topo do mundo. O Everest, ele tem seus 8.848 metros de altitude. Bom, qual a relação que eu trago do Everest com a nossa prática docente, com a nossa vida, com os nossos desafios, com o nosso desenvolvimento pessoal, com aquilo que eu posso me desenvolver em todas as áreas da minha vida e me tornar pleno? Bom, cada um de nós tem o seu Everest. Eu quero te dizer o seguinte, até 1953, ninguém em vida conseguiu escalar o Everest, subida e descida. Até que 2 homens de nome Edmund Hillary e Tenzing Norgay, eles conseguiram pela primeira vez na história, em 1953, há quase 70 anos atrás, escalar o Everest pela primeira vez em vida, subida e descida. Bom, qual a grande lição que os dois nossos amigos nos trazem em relação ao Everest? Primeiro, eu quero que você entenda o seguinte: o Everest, ele simboliza os nossos maiores desafios. E eu quero que você coloque no papel agora qual é o seu Everest. Eu quero que você faça uma reflexão da seguinte forma: quais são hoje os seus maiores desafios? Quais são os maiores desafios que você tem que enfrentar? De uma forma sugestiva, posso te falar da seguinte forma: você pode dividir uma folha de papel, onde nós podemos chamar do desafio do Everest, e você vai dividir essa folha em 2 partes. Dividir ao meio, né? Uma linha ao meio. De um lado, você vai colocar os seus desafios. Quais são hoje os seus maiores desafios?
Quais são hoje os seus Everestes que você tem que enfrentar? E do outro lado dessa folha, você vai colocar todas as suas potencialidades, todos os seus talentos, todas as suas capacidades, todas as suas estratégias, tudo que você tem de potencial para vencer os seus desafios diários. E é isso que eu quero te propor, um grande mergulho de autoconhecimento nessa palestra, para que você se torne alguém muito melhor e possa se autodesenvolver neste treinamento. Porque esse treinamento ele é apenas a pontinha do iceberg daquilo que você pode se tornar, aquilo que pode ser despertado, que há dentro de você, de todo o potencial, de toda a estratégia, de tudo que há de melhor dentro de você. E os nossos amigos Hillary Nogue nos deixaram uma grande lição. O mais interessante de tudo, gente, é que essa experiência ela foi repetida por mais 17 vezes. Olha que coisa interessante, olha que lição maravilhosa para nós, porque a nossa mente ela é apaixonada pela repetição de experiências. E quando nós repetimos uma experiência, a nossa mente começa a buscar essa nova experiência. Olha que interessante. E outras pessoas que viram esse feito sendo realizado entenderam uma coisa: eu também posso realizar. E pessoas foram realizando essa experiência de conseguir escalar o Everest. Talvez você possa fazer uma retrospectiva lá dos seus primeiros anos, quando você iniciou, as primeiras vezes que você entrou numa sala de aula, as primeiras vezes que você iniciou na sua vida profissional, seus primeiros dias como pai, como mãe, como foi desafiador, como o seu Everest parecia impossível de vencer, e hoje como você tem um domínio desse Everest, como o seu Everest se tornou menor, ou como você se tornou maior diante do seu Everest. Ou seja, como você se viu maior diante dos seus desafios, como você se desenvolveu diante dos seus desafios da vida. E é isso que eu quero trabalhar com você neste exercício de autoconhecimento. De um lado da folha, você vai listar os seus maiores desafios, os seus Everestes. E do outro lado, você vai colocar todas as suas potencialidades, todos os seus talentos, tudo aquilo que você tem de potencial, de estratégia, de como você vai vencer os seus desafios da vida, como você vai vencer o seu Everest ou os seus Everestes da vida. E eu quero refletir com você aqui também uma história que marcou muito a minha vida e uma história que me inspirou a escrever o meu primeiro livro. O meu primeiro livro que chama O Seu Sucesso Depende de Você. E essa história, ela vem comigo também desde a minha primeira palestra. E essa história, ela conta que duas mocinhas adolescentes, elas faziam perguntas muito, muito complicadas para o seu pai. E se você tem filhas ou filhos adolescentes, você sabe que a batalha é grande, né? Bom, e o interessante é que todas as perguntas que as mocinhas faziam, algumas respostas o pai tinha, outras o pai não tinha, até que um dia o pai daquelas duas menininhas tomou a seguinte decisão: eu vou deixar que minhas filhas elas fiquem na casa de um sábio que mora no alto da montanha, porque certamente o sábio ele tem resposta para todas as perguntas que elas fizerem para ele. E assim o fez o pai. Diz que o pai deixou que as filhas fossem para a casa do sábio. E passados 3, 4 dias, todas as perguntas feitas pelas duas adolescentes, o sábio tinha resposta. Um dia diz que uma olhou para a outra e falou assim: olha, mana, esse cara não pode ter resposta para tudo que a gente pergunta. Em alguma coisa, nós precisamos pegar esse cara. Alguma coisa ele tem que não saber. E diz uma, falou para a outra: já sei, eu tenho uma ideia. Nós vamos colocar uma borboleta azul nas mãos e nós vamos perguntar ao sábio se a borboleta está viva ou está morta. Se ele disser que a borboleta está viva, nós, esmagamos a borboleta. Se ele disser que a borboleta está morta, nós, abrimos as mãos, ela voa. E a resposta está errada,
Pronto, pegamos o sábio. E as duas se dirigiram até o sábio. E o sábio estava no seu cantinho, meditando, no seu momento de espiritualidade. E as duas mocinhas se aproximaram do sábio e disseram: sábio, nós temos uma pergunta para o senhor. Nós temos uma borboleta azul nas mãos. E nós queremos saber se a borboleta está viva ou está morta. O sábio olhou para elas, deu um sorriso, um belo sorriso, e disse assim: filha, depende de você, está nas suas mãos. E eu quero com essa mensagem dizer para você que cada um de nós carrega uma borboleta azul nas mãos todos os dias, que simboliza a nossa tomada de decisões diária, que simboliza as nossas estratégias, que simboliza o como vamos vencer as batalhas, os desafios, os everestes do nosso dia a dia. Infelizmente, nós crescemos em um país que muitos terceirizaram seus resultados. Muitas vezes colocamos a culpa daquilo que não conseguimos nos governantes. Dizemos: isso está assim porque o governo XY. Mas esquecemos que nós somos os únicos responsáveis por escrever a nossa história. Então, cada um de nós, querido, tem uma borboleta azul nas mãos. O seu sucesso depende de você, porque essa borboleta azul ela está nas suas mãos. É a sua tomada de decisões, é a sua estratégia, são os alvos, metas que você constrói para a sua vida, é que vão se transformar em seus resultados de vida. E é isso que eu quero refletir com você neste treinamento, nesta palestra. Eu quero trazer uma grande reflexão com você. E para isso eu quero te convidar para tomar um chá com o professor aqui. Você aceita tomar um chá comigo? Muito bem. Mas não vai ser um chá qualquer. Esse chá, o nosso chá, vai ser um chá que nós vamos pegar as 3 letrinhas da palavra chá e vamos transformar em C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Bom, como eu falei lá no início, né, na BNCC, cada competência geral que nós temos lá, e nós conhecemos a nossa base, né, ela é definida como a mobilização de conhecimentos e tem muito a ver com aquilo que nós vamos falar aqui agora. Quando falamos em competência dentro da nossa BNCC, nós estamos falando de conhecimentos, habilidades, atitudes. Bom, se você fosse escolher uma das 3 vertentes para desenvolver, o que é o conhecimento? Conhecimento é aquilo que você sabe. Habilidades é aquilo que você sabe fazer. E atitudes é como você faz, são seus valores, né? Os valores que você carrega consigo. É a ação que você coloca naquilo que você precisa fazer, naquilo que tem que ser feito. Claro que essas 3 ferramentas alinhadas potencializam os nossos resultados de vida. Por isso que eu te convidei para tomar um chá de conhecimento, um chá de habilidade e um chá de atitudes. E para que você entenda um pouquinho disso, olha que informação interessante. 91% das pessoas hoje são contratadas pelo seu conhecimento e habilidades, ou seja, pelas suas competências técnicas, e demitidas por questões comportamentais, ou seja, pelas suas atitudes. Então, olha como a atitude é importante, né? Se eu puder escolher uma das vertentes para desenvolver, escolha ter atitude, escolha ter ação. Por quê? Porque conhecimento e habilidades eu posso desenvolver, mas o grande diferencial está na ação que eu coloco aquilo que eu faço. O Dr. Paulo Vieira, no seu livro, eu quero aqui deixar, inclusive, a recomendação para uma boa leitura, é o livro O Poder da Ação, do Dr. Paulo Vieira. E a frase-chave desse livro é: tem poder quem age. E esse livro fala de atitudes, de ação. E exatamente isso, né? As pessoas não são demitidas hoje por falta de conhecimento, por falta de habilidade, elas são demitidas por quê?
por questão comportamental, por questão de atitudes, né? Então, vamos seguindo aqui. Nós vamos falar de competências socioemocionais, que são as competências que nós chamamos de soft skills. E vamos usar os termos em inglês porque mais chique? Não, professor, é porque são termos que vêm, que são termos originais, né? Nós temos a parte superior do nosso iceberg, que representa, como eu disse lá no início, 5% apenas de quem nós somos. Representa a nossa mente consciente. As hard skills, que são as nossas habilidades técnicas, elas estão ligadas ao quê? Aquilo que é quantificável. Elas estão ligadas às nossas aptidões técnicas, aquilo que você tem de certificação, de qualificação, ou seja, quando você elabora o seu currículo, geralmente, aquilo que você coloca no seu currículo são as suas habilidades técnicas, são seus conhecimentos e as suas habilidades. Mas eu quero trazer para você aqui neste treinamento 7 competências socioemocionais, 7 atitudes que vão agregar valor à sua vida, que vão elevar o seu padrão, que vão agregar valor, que vão inovar na tua vida, de tal forma que você vai entender o seguinte: o poder dessas 7 competências, que inclusive são citadas algumas delas dentro da nossa BNCC. Vamos falar então das nossas habilidades socioemocionais, dessas competências, na verdade, né? Que representam hoje a parte de baixo do nosso iceberg, que é a nossa mente subconsciente, que é onde estão as nossas emoções, nossos traumas, nossas crenças, estão as nossas verdades, estão o nosso verdadeiro eu. Então, ali estão as nossas aptidões mentais, emocionais e sociais. Que competências socioemocionais que a gente vai trabalhar? Nós vamos falar de trabalho em time, vamos falar de inteligência emocional, de autoconhecimento, dessas habilidades que são as habilidades mais valiosas da atualidade. Vamos falar da capacidade de liderança, de capacidade de resolver problemas, capacidade de comunicação, capacidade de relacionamento interpessoal. Capacidades essas que, quando desenvolvidas, vão elevar o nosso valor e não vão servir para a formação do dia de hoje, não vão servir para o dia de hoje nosso, vão servir para todos os dias, para agregar valor àquilo que nós fazemos. Então, vamos seguindo aqui para falar de cada uma de nossas soft skills ou competências socioemocionais. Mas, para isso, antes da gente entrar nas nossas 7 competências, eu quero te contar uma história, que é a história do gerentão. Uma empresa, certa vez, ela contratou um gerentão, né, aquele perfil de um líder muito autoritário, aquela pessoa que adora dar ordens, né, de uma autoridade muito grande. Geralmente, essas pessoas andam com capatazes do seu lado. E esse gerentão, ele instituiu na empresa muita produtividade, lucro, 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 resultado, resultado, resultado. E todos estavam trabalhando na empresa, produzindo no galpão da empresa, até que esse gerentão, andando, fiscalizando junto com seus capatazes do trabalho ali, porque todos temiam ele viu um rapazinho encostado ali no galpãozinho da empresa, tranquilo. E ele olhou para aquele rapaz, era a oportunidade que aquele gerentão precisava para mostrar para todo mundo como se liderava, como se gerenciava um time. E diz que aquele gerentão abordou aquele rapaz de uma forma muito grosseira. E disse o seguinte: filho, você ganha quanto por mês? Ele falou assim: R$ 500, senhor. E disse que aquele gerentão tirou R$ 500 do bolso, deu para aquele rapaz, esculhambou com ele, mandou ele embora. E reuniu toda a equipe, colocou todo mundo sentadinho um atrás do outro, deu um sabão na turma. E depois disso, ele perguntou o seguinte: alguém sabe o que aquele rapaz fazia aqui na empresa? E disse que um senhor, que era um dos mais antigos ali na empresa, levantou a mão, muito simplesinho aquele senhor, e falou assim: chefe, ele não trabalha aqui não, ele só vem entregar uma pizza para nós. E ele levou quinhentão daquele gerentão.
E eu quero trazer aqui lição para você, que eu quero falar de um modelo de liderança que tem dado certo há mais de 2000 anos. Eu quero falar com você que exerce liderança. Talvez você esteja pensando assim, mas eu não exerço liderança aqui no meu trabalho. Mas você exerce liderança na sua casa, na sua família, você exerce liderança sobre si mesmo, porque você é o líder de si mesmo, você exerce governo sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos, você exerce o governo sobre aquilo que você fala, sobre aquilo que você pensa, e você, por isso, é um líder de si mesmo. E todos nós exercemos essa capacidade de liderança. E eu quero falar desse modelo de liderança que tem feito sucesso há mais de 2000 anos. Desse líder que há mais de 2000 anos é considerado o maior líder que já pisou aqui na Terra. E certamente você sabe e imagina de quem eu estou falando. Responda aí para mim, de quem é esse líder? Quem foi o maior líder que pisou aqui na Terra? Eu estou falando dele, de Jesus Cristo. E eu não estou falando de parte religiosa, que eu não tenho cunho religioso na palestra, mas eu estou falando dele como líder, eu estou falando dele como capacidade, através de 2 atributos apenas que eu quero te apresentar aqui, eu quero que você tome nota desses 2 atributos. O primeiro, ele, como líder, ele era muito sábio na sua tomada de decisões. Ele tinha muita sabedoria, muito entendimento na sua tomada de decisões. Se você quer exercer uma liderança que vai fazer a diferença, comece a buscar a sabedoria, comece a buscar assertividade na sua tomada de decisões. Qual o segundo atributo que ele tinha que fazer diferença na vida das pessoas? Qual a diferença que esse líder tinha, que até hoje é lembrado pelas pessoas? Sabe qual era? Ele fazia com que as pessoas que estavam ao redor dele se sentissem amadas. Olha que coisa sensacional. Ele fazia com que as pessoas que estavam ao redor dele se sentissem amadas. Será que o meu modelo de liderança, o seu modelo de liderança, faz com que as pessoas que estão ao nosso redor sintam-se amadas? E eu quero levar você a uma reflexão sobre isso, sobre apenas 2 grandes lições que o maior líder de todos os tempos nos deixou aqui. Primeiro modelo, qual foi? Liderança de decisões assertivas, liderança de decisões com sabedoria. Segundo modelo, a liderança pelo amor. A liderança de fazer com que as pessoas que estão ao seu redor se sintam amadas. Porque esse modelo de liderança é um modelo de liderança que nunca vai falhar. Esse modelo de liderança faz sucesso há mais de 2000 anos. Esse modelo de liderança não é um modelo de liderança da moda. E ele é um modelo que nunca vai falhar. Ele é um modelo que você pode seguir, modelar. O que é modelagem? Modelagem é quando eu olho para um modelo, olho para alguém, que eu digo assim, eu quero copiar esse estilo de vida, e eu modelo essa pessoa, modelo os seus horários, modelo a sua tomada de decisões, modelo o seu estilo de vida. Isso é modelagem, para que eu tenha um resultado parecido com seus resultados, ou tão idênticos ou melhores a ele. Então, eu quero deixar para você essa mensagem aqui. Não sejamos nós como um gerentão, autocráticos, né? Autoritários, mas sejamos como o maior líder que passou aqui. Seja onde for que exerçamos a nossa liderança, mas possamos exercer com sabedoria, com amor, com muito amor, como o maior líder que passou aqui. Porque ele exerceu a sua liderança com muita humildade. E agora eu quero falar, então, de 7 competências socioemocionais. E uma delas nós vamos entrar dentro desse modelo de liderança. E eu quero começar com a maior de todas, que é a inteligência emocional, que é considerada hoje a habilidade mais valiosa da atualidade.
O pai da inteligência emocional, Dr. Peter Drucker, na década de 90, ele define a inteligência emocional como a capacidade de lidarmos com as nossas emoções e a dos outros. Ele fala da capacidade de autoconsciência, ele fala da capacidade de autocontrole, da empatia, ele fala da capacidade de relacionar com os outros. Bom, esses 5 pilares, eles constituem a inteligência emocional. E eu vou gravar uma aula apenas de inteligência emocional completa, onde eu vou abordar pilar por pilar e vou falar da teoria da mente no segundo momento. Então, o primeiro pilar aqui da inteligência emocional, a autoconsciência. Autoconsciência é aquilo que te difere dos outros seres, aquilo que nos difere dos animais. Vamos pensar aqui no macaco. O macaco, há 500 anos atrás, o que ele fazia? As mesmas coisas que ele faz hoje. Ele fazia macaquices. O que o ser humano faz hoje que ele fazia 500 anos atrás? Olha o quanto nós evoluímos. Nós já estamos falando de visitar outros planetas, nós já estamos andando de aviões supersônicos, nós já estamos andando com a tecnologia na palma da nossa mão. A distância acabou. Algo acontece em outro país, em outro continente, em 5 minutos a informação está na palma da nossa mão. Então, a autoconsciência é aquilo que nos difere dos outros seres. É aquilo que nos difere em olhar para dentro de nós e dizer: quem sou eu? Que tipo de profissional eu sou? Que tipo de pai eu sou? Que tipo de amigo eu sou para as pessoas? Que tipo de esposa eu sou? Que tipo de líder eu sou? A autoconsciência, ela me dá a capacidade de olhar para dentro de mim e me fazer perguntas poderosas. É a percepção emocional que eu tenho de mim mesmo. O segundo pilar é o autocontrole, onde eu vou regular os meus impulsos. E aonde eu consigo medir o meu autocontrole? Muito bem, quer ver no trânsito. O trânsito é um lugar, alguém te dá uma fechada e você tem atitudes que você toma, é simples. Você pode pensar o seguinte: olha, essa pessoa está tendo um dia ruim, deixa ela embora. Como você pode dizer o seguinte: filho, né, de alguma coisa. E você vai atrás, você quer brigar com essa pessoa. Dr. Peter Drucker traz o terceiro pilar da inteligência emocional, que é a empatia. Empatia é o quê? A capacidade que nós temos de nos colocar no lugar do outro. Mas o Dr. Drucker nos traz um conceito um pouco mais profundo, chamado emocionabilidade. Por quê? Na empatia, eu posso assistir o noticiário, olhar alguém que perdeu um parente, olhar alguém que perdeu a sua casa, olhar alguém que está na rua em situação precária e sentir compaixão por ela. Isso é empatia, isso é muito bom sentir. Mas o Dr. Drucker fala da emocionabilidade, que é o quê? É algo muito mais profundo, é eu me colocar no lugar do outro, é eu viver a dor do outro. E eu posso ir lá na Bíblia e extrair algo que o apóstolo Paulo falava: chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram. Isso é algo muito próximo do que o Dr. Drucker chama de emocionabilidade. É eu realmente me conectar com o outro e viver a dor do outro, é eu me alegrar com o outro, eu chorar com o outro. Isso é emocionabilidade. Eu posso falar também do quarto pilar, que é a automotivação. Durante muitos anos, ministrei palestras motivacionais para professores, para secretarias e empresas. E chegou um ponto que eu descobri o seguinte: que motivação é um subproduto. E comecei a entender o seguinte: que ninguém motiva ninguém. Nós temos algo chamado de automotivação, ou seja, aquilo que eu preciso está dentro de mim, e chama-se automotivação. Se eu não me motivar, não tem quem me motive. Motivação é o quê? É eu encontrar motivos para fazer alguma coisa, motivos para a ação, motivos para agir. Ou seja, a motivação me dá direção, me dá intensidade com que eu vou fazer algo. E o último fator são as minhas habilidades sociais, ou seja, a qualidade das minhas relações. Por quê? Relacionamento nos dias de hoje vale ouro. Você pode ter, voltamos um pouquinho no chá, podemos ter
nota 10 de conhecimento, nota 10 de habilidade. Mas se eu sou nota 5 de relacionamento, que está ligado às minhas atitudes, eu fico com a média muito abaixo. Eu preciso me relacionar bem hoje, porque relacionamento vale ouro e é uma das competências socioemocionais mais valiosas e que eu preciso desenvolver nos dias atuais. E nós vamos falar de relacionamento. O nosso segundo pilar, muito poderoso, eu quero compartilhar aqui com você. Um exercício muito simples, como tudo que nós fazemos aqui, gente, é muito simples. Um exercício de autoconhecimento. As pessoas têm buscado nos dias de hoje muito autoconhecimento. Autoconhecimento, basicamente, claro, é eu me conhecer, é eu mergulhar dentro de mim. Autoconhecimento é a volta para casa no sentido da minha essência. Bom, como desenvolver autoconhecimento? Primeira a pergunta, quem sou eu? E eu quero que você anote 3 perguntas. 3 perguntas poderosas. Eu quero que você anote, independente da sua crença, independente de qualquer coisa, independente daquilo que você vai fazer com essas perguntas depois. Mas eu quero que você trabalhe essas perguntas e modifique-as, se necessário, da forma que você gerenciar melhor. Eu quero te fazer 3 perguntas e quero que você coloque no seu papel e responda essas 3 perguntas. São 2 exercícios que nós vamos trabalhar nessa tela bem rapidamente, bem simples. O primeiro deles, a pergunta número 1 das 3 perguntas. Quem é você? Ou quem sou eu, né? E quem sou eu? Uma grande dica para você, não está ligada à minha ocupação profissional. Eu não sou professor. Talvez eu possa até dizer que eu sou professor, porque desde criança eu brinco de dar aula para meus bonequinhos. Talvez eu morra fazendo isso, mas aquilo que eu sou está ligado à minha identidade. A minha identidade, se você pegar a sua identidade, a sua CNH, é aquilo que você nunca vai deixar de ser. Então, você está professor. Eu não sou escritor, eu estou escritor, porque no dia que eu quiser eu paro. Eu não sou psicanalista, eu não sou terapeuta, eu posso parar a hora que eu quiser. Então, eu estou naquela ocupação. Então, o que que você é? O que que você é que ninguém vai tirar de você aquilo? É essa que é a resposta. A pergunta número 2, quem é Deus para você? Ah, professor, eu não acredito em Deus. Escreva da forma que você acredita, com todo respeito eu te faço essa pergunta, tá bom? A terceira pergunta, qual a sua missão aqui na Terra? Por que que você nasceu? Qual o seu propósito aqui? Qual a sua missão aqui na Terra? Por que que você está aqui? Você já parou para pensar nisso? A importância de entender o seu propósito aqui na Terra? Então, o nosso primeiro exercício é você responder essas 3 perguntas para si mesmo. Quem é você? Quem é Deus? E qual a sua missão aqui na Terra? O segundo exercício de autoconhecimento, que é um exercício muito gostoso e que você pode fazer aí agora, se você está assistindo essa formação na sua abertura de ano letivo, junto com a sua equipe, você pode tirar 5 minutos para fazer essa atividade, né? De 5 a 7 minutos. Como que eu faço isso com meus pacientes aqui na terapia? Como que eu faço isso com meus clientes? Como que eu já fiz isso na sala de aula com meus alunos, né? Com oficinas de meditação, com oficina de autoconhecimento com meus alunos. Bom, você vai parar por 5 a 7 minutos e vai silenciar, apenas silenciar. Não precisa colocar música. Para esse exercício, não precisa colocar música. Você vai apenas silenciar a tua mente por 5 a 7 minutos e vai ouvir a tua voz interior. Claro que nós temos uma mente que é tagarela, ela não para de falar. Ela está ali, ó, e papapá, 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 ela está falando no seu ouvido. Quanto mais você exercitar, eu já fiz essa atividade com meus alunos durante um ano inteirinho, em alguns momentos, e quanto mais eu fazia, era perceptível o feedback deles, que era a concentração, a capacidade de concentração em atividades, em exercícios, em provas, era melhor.
Por quê? Porque à medida que eles iam exercitando, eles conseguiam se concentrar melhor, ouvir a voz interior e apenas silenciar. Davi, o que eu vou ouvir? A tua voz interior, o teu silêncio, apenas isso. E ouça a tua voz interior. Apenas silencie. Você pode fazer agora na tua formação, na tua casa, pode fazer deitado no sofá, sentado. Durante 5 a 7 minutos, silencia a tua mente num lugar silencioso. Durante 5 a 7 minutos. Eu não ouvi nada, não tem problema. Faça a segunda vez, a terceira vez. Você vai trazer benefício de controle para a tua pressão arterial. Você vai trazer benefícios de silenciar a tua mente. Você vai trazer benefício de se acalmar. Você vai trazer benefícios para teu coração, para o teu interior, tá bom? Então, 2 grandes exercícios que valem ouro, que você pode trabalhar com os seus alunos dentro da sala de aula. Eu faço isso na sala de aula. E eu falo isso, os estudantes amam essas atividades em alguns momentos com eles, tá bom? Então, vamos que vamos para a nossa terceira ferramenta, que é a capacidade, gente, de trabalhar em time, né? Porque nós fomos criados para trabalhar em grupo, fomos ensinados a trabalhar em grupo. E o que é trabalhar em grupo? É trabalhar com pessoas que nós temos afinidade. Imagina lá você montar um time de futebol e colocar o seu melhor amigo no gol, só que o cara não sabe nada de futebol. Então, o que acontece? Trabalhar em time hoje, muitas vezes, é trabalhar com pessoas que muitas vezes nós não temos afinidade, não temos muitas vezes nem amizade, muitas vezes nem gostamos das pessoas, mas são pessoas que nos completam, são pessoas talentosas e são pessoas que agregam valor dentro do ambiente. E eu preciso aprender a valorizar essas capacidades, essas competências. Isso é inteligência emocional. Quando eu aprendo a valorizar a capacidade de trabalhar em time, eu olho para isso, eu olho para o autoconhecimento que eu desenvolvo, eu começo a medir, né, a aferir a minha inteligência emocional e ver que eu estou me desenvolvendo na área das emoções. Então, a terceira competência socioemocional nossa é a nossa capacidade de trabalhar em time. A nossa quarta competência, gente, é a capacidade de liderança. E agora talvez você entenda melhor por que liderança é emocional, porque liderança está ligada a governo. Você nasceu para governar, você nasceu para ser líder de si mesmo. Você nasceu para governar as suas emoções, você nasceu para governar os seus sentimentos. Antes de governar sobre os outros, você precisa aprender a governar sobre você. Ninguém consegue liderar sobre os outros se não consegue ser líder de si mesmo. E isso é muito importante, a capacidade de liderança. E eu já falei sobre o modelo de liderança de Jesus, o modelo de liderança um modelo de liderança de tomar decisões com sabedoria, um modelo de liderança com assertividade, com humildade, que fazia as pessoas que estavam ao redor dele se sentir amadas. A nossa próxima competência socioemocional é a capacidade que nós temos de resolver problemas. E olha que interessante. E eu quero aqui te fazer uma pergunta. O que você faz melhor, entre aspas, que todo mundo? O fazer melhor aqui não é você ser melhor tecnicamente que todo mundo, mas você tem algo de muito especial dentro de você. Você tem uma capacidade dentro de você que as pessoas que estão ao seu redor não têm, que eu não tenho. Eu tenho uma capacidade dentro de mim que você não tem, que nós podemos juntos nos completar. As pessoas hoje têm sido remuneradas, inclusive, pela capacidade que elas têm de resolver problemas. As pessoas têm sido remuneradas hoje pela paixão que elas têm de resolver problemas. Essa capacidade de resolver problemas, ela é uma competência emocional que nós temos hoje. Então, o que acontece? O que você faz melhor que todo mundo? Professor, eu faço tal coisa melhor que todo mundo. Eu lembro de uma história de um professor que contou de um rapaz que, e há muitos anos essa história, perguntou a um jovem, qual que você faz melhor que todo mundo? Ele falou assim, eu sou o melhor torcedor do Atlético Mineiro. É óbvio que ele não é melhor torcedor, óbvio que
muitos torcedores até eram mais fanáticos do que ele. Mas o que ele usou para aquele talento que ele tinha? Ele abriu uma loja temática do Atlético Mineiro. Você está entendendo onde que eu quero chegar com a capacidade de resolver problemas? É potencializar aquilo que eu tenho melhor que todo mundo. Né? Potencializar aquilo que eu tenho melhor que todo mundo. O que você sabe fazer melhor? Eu sei desenhar melhor do que todo mundo. Trabalha isso. Né? Se eu sei desenhar, esse desenho resolve o problema de quem? O resolver problema é a dor, é a solução para o problema de alguém. Alguém está precisando disso que você tem, dessa capacidade que você tem. Vamos passar para o nosso próximo aqui, que é nosso relacionamento interpessoal. Gente, relacionamento vale ouro nos dias de hoje. Nós voltamos um pouquinho lá no chá, como eu falei, né? Você pode ter lá nas hard skills, onde nós temos nosso iceberg, nos 5% de fora do iceberg, é onde estão as nossas competências quantificáveis, né? Onde estão as nossas competências técnicas, as nossas habilidades, nossos conhecimentos, que é tudo aquilo que, na verdade, colocamos no currículo. Você pode ter o melhor currículo do mundo, sendo doutor, mestre, sendo o que for. Mas tem pessoas que não têm a capacidade de dar um bom dia para as pessoas. Tem pessoas que não têm capacidade de se colocar no lugar do outro, ter empatia, amar o outro. E relacionamento nos dias de hoje vale ouro. Relacionamento no mundo dos negócios é chamado de networking. E os grandes homens de negócio dizem que network vale mais do que dinheiro, porque em momentos de tomada de decisão, em momentos estratégicos, você não precisa do dinheiro, você precisa de pessoas. E certamente você já ouviu falar do famoso QI, né? De repente você está aí no seu posto de trabalho pelo QI. E muitas pessoas difamam o QI, né, o que indica, mas você foi indicado de repente por alguém, você foi lembrado por alguém, porque você construiu o quê? Uma rede de relacionamentos. Então, isso vale ouro. Eu estou em alguma posição hoje porque alguém lembrou de mim diante de uma capacidade que eu tenho de resolver problemas. Alguma capacidade, talento, né? Algo que eu tenho que é um diferencial em relação a outras pessoas. Porque diante de uma rede de relacionamentos que eu construí, que não foi baseada no meu currículo, não foi baseada em conhecimento, habilidade, mas está baseada em atitudes, que está ligado ao nosso relacionamento interpessoal. Então, quando nós depreciamos o QI, nós estamos fazendo algo muito reverso ao que deveria ser feito. Nós deveríamos valorizar aquilo que é o nosso network, criar uma rede de relacionamentos muito poderosa, porque relacionamento, gente, mais uma vez, vale ouro para nós. E falar da nossa 7ª competência socioemocional, que é a comunicação. E eu quero falar de 2 frases. Uma é do grande Chacrinha, né? Se você lembra do Chacrinha, você vai acusar aí a tua idade, tá bom? E quem não lembra do velho guerreiro que dizia: quem não se comunica, se trumbica, né? E a frase do grande Duda Mendonça, né? O marqueteiro político que elegeu grandes homens aí na política, né? Olha a frase desse cara: comunicação não é o que você diz, é o que os outros entendem. E é muito importante a gente frisar o seguinte: quantas vezes nós estamos simplesmente falando, achando que estamos comunicando algo? Às vezes estamos falando, mas será que estamos comunicando realmente? Eu quero pensar algo com você o seguinte aqui. Hoje, aproximadamente 70% das organizações, os problemas, na verdade, que as organizações têm hoje são causados por falhas ou por falta de comunicação. 80%, 70% a 80% dos problemas que você, na sua instituição aí, na sua escola, você vive, faça uma análise durante um ano, durante um determinado período, faça uma análise do percentual de erros que são por falha de comunicação. E num período interessante que nós temos todas as ferramentas
possíveis e impossíveis para ter falha zero na comunicação. E olha que interessante, nós temos 70% a 80% de falha na comunicação. E para te ilustrar isso aqui, olha que interessante, pessoal, uma historinha que eu carrego aqui nas minhas palestras, para dar um pouquinho, né, de motivação e alegria também na nossa palestra aqui, para a gente brincar um pouquinho. Olha essa historinha para a gente curtir um pouquinho, você pode levar também, né, para trabalhar nas suas aulas, você pode levar para um momento de discussão aí dentro da escola, em um momento formativo, enfim. Fique muito à vontade para utilizar qualquer material aqui da palestra, tá bom? Certa ocasião, uma família inglesa foi passar as férias na Alemanha. No decorrer de um de seus passeios, os membros da referida família perceberam uma pequena casa de campo que lhes pareceu boa para passarem as férias de verão. E falaram com o proprietário alemão, que era um pastor, né? E pastor, a figura, né, não é um cachorro, a figura religiosa, e combinaram ficar com ela para o próximo verão, combinaram alugá-la, né? Regressando à Inglaterra, discutiram muito sobre a planta da casa. E, de repente, a senhora lembrou-se de não ter visto o WC. O que é o WC? Vamos lá, no nosso entender, né? Confirmando o sentido prático dos britânicos, dos ingleses, né? Escreveram ao pastor protestante para obter tal informação. E a carta foi assim redigida. Gentil pastor, sou membro da família que há pouco visitou com o fim de alugar a sua propriedade no próximo verão. Mas esquecemos de um detalhe e agradeceríamos se nos informasse onde se encontra o WC. E olha que interessante, minha gente. Para os ingleses, para os americanos e para nós, usamos o WC, nós utilizamos o WC como a sigla water close, né, que é latrina d'água, ou seja, banheiro, né? Para os alemães, a sigla water close é uma sigla, desculpa, a sigla WC é a sigla Whitechapel, que é uma capela branca, que é um ponto turístico na Alemanha. Olha o que um problema de comunicação não causa. Então, a senhora estava falando do WC da casa do banheiro, e o pastor entendendo sobre a capela, olha a resposta que o pastor mandou na carta. Gentil senhora, tenho o prazer de comunicar-lhe que o local ao qual se refere fica a 12 quilômetros da casa. Isso é muito cômodo, praticamente para quem tem o hábito de ir lá ficar o dia todo. Pode-se ir a pé ou de bicicleta. O local é aconchegante, havendo lugar para 400 pessoas sentadas e 100 em pé. Possui ar-condicionado para evitar os inconvenientes de aglomerações. Os assentos são de veludo, mas recomenda-se chegar cedo para arrumar lugar sentado. As crianças sentam-se ao lado dos adultos e todos cantam em coro. Alguns suspiram, outros riem, ainda há os que choram de alegria. A entrada é fornecida uma folha de papel para cada pessoa. E quem chegar atrasado ou depois da distribuição poderá usar a folha do vizinho ao lado. Tal folha deverá ser devolvida à saída para que possa ser utilizada durante todo o mês. Existem amplificadores de som. Tudo que se recolhe vai para as crianças pobres da região. Eventualmente, tiram-se fotos para os jornais da cidade, de modo que todos possam ver seus semelhantes no cumprimento de seu dever tão humano. Olha que coisa interessante, né, gente? E esse é um dos ápices da palestra, que todo mundo adora, né? E nós, às vezes, rimos disso aqui, né? Mas isso acontece conosco, né? Por quê? Porque nós permitimos, apesar de todas as ferramentas que nós temos, para que haja falha zero na comunicação, dentro da nossa empresa, dentro da nossa instituição, organização, nós permitimos, né? Como que eu acabo, então, professor? Morrai, como que eu faço para ter falha zero na comunicação? Bom, uma ferramenta muito simples, dentro da sua casa, dentro do seu local de trabalho, peça feedback, peça retorno a quem você deu a demanda. Se você pediu ao seu funcionário, né, ou a quem está ali com você, ao seu filho, algo, né? Se você está dentro da sua casa, você diz assim, filho, vá à padaria e compre 7 pães. E você vai chegar, filho, papai pediu quantos pães? Aí o filho vai falar assim, papai pediu 17 pães. Espera aí, filho, papai, não. Papai pediu quantos pães, filho? 17.
Papai não vai abrir uma padaria, papai pediu 7 pães. Então, feedback corrige falha de comunicação. E não é problema nenhum você pedir feedback. Peça ao seu colaborador, você deu uma demanda, pergunta, vem cá, fulano, o que eu te pedi mesmo? Até que isso se alinhe dentro da organização. Peça feedback ao seu colaborador. Pessoal, quais são hoje, então, os nossos maiores desafios? Quais são hoje os nossos maiores Everestes que nós temos que enfrentar na nossa vida? Voltamos ao nosso Everest, voltamos aos nossos amigos Edmund Hillary e Tenzin Norgay. E olha a frase do Hillary para a gente chegar ao final da nossa palestra. Não é a montanha que conquistamos, mas conquistamos a nós mesmos. A maior batalha que você tem na sua vida não é contra quem está fora, a maior batalha é contra você mesmo, é ser líder de você mesmo. A maior batalha que você tem é contra o seu Everest, é governar as suas emoções, os seus sentimentos. E para isso, para chegarmos aqui no final dessa palestra, eu quero fazer uma reflexão com você. Eu quero te fazer mais uma pergunta. Quem é você diante das adversidades da vida? Quem é você diante dos momentos difíceis da vida? Bom, e eu trouxe uma imagem do café, porque o café faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa rotina e faz parte também dos nossos bons momentos. E eu quero refletir com você aqui uma história, a história de um pai e uma filha. E diz que um pai que era chefe de cozinha, ele levou a sua filha para falar de adversidades até a sua cozinha, onde acendeu 3 bocas do fogão e colocou 3 panelas com água. E em cada uma das panelas ele colocaria um elemento ali. E na primeira panela com água fervendo, ele colocou uma cenoura. Na segunda panela, ele colocou o ovo. E na terceira panela, ele colocou o pó de café. Muito bem. A cenoura, ela é rígida, ela é muito dura, não é verdade? Quantos de nós não somos como uma cenoura diante da adversidade? Somos durões, duronas, ou até nos parecemos durões, mas quando entramos de verdade na adversidade, ficamos moles. O ovo, ele parece tão frágil, né? E ele é frágil. Quantos de nós não somos como um ovo que, diante das adversidades da vida, parecemos tão frágeis, mas nos enrijecemos? Ser como a cenoura está errado? Não. Ser como o ovo está errado? Também não está errado. O pó de café, ele é diferente. O pó de café, ele, quando é jogado na água fervendo, ele se transforma. Ele exala um aroma que nós utilizamos na simbologia de um convite para um encontro. O café nos fala de encontro, o café nos fala de reencontro, o café nos fala de transformação, porque nós unimos as nossas vidas uns aos outros através de um famoso vamos tomar um cafezinho. O café, ele transforma quando é jogado na água fervendo. E eu quero deixar para você uma grande mensagem no final dessa palestra, que cada um de nós, que muitas vezes temos característica de cenoura, somos durões, mas quando vem as adversidades, muitas vezes não suportamos e temos também o direito de ser moles, entre aspas. Muitas vezes somos frágeis como ovo, mas ficamos durões diante das adversidades. Mas que possamos ser, cada um de nós, como o pó de café, que você possa, todos os dias, transformar o ambiente que você está, transformar os ambientes que você entra, transformar os ambientes que você passa como pó de café, exalar o doce aroma, exalar o doce cheiro de café, e você possa cheirar os ambientes, que você possa cheirar a novos encontros, a novos convites, a novos relacionamentos, e você possa cheirar a novos networks, a nova transformação. É tudo que eu desejo para você. Desejo muito sucesso, um ano abençoado, dias abençoados para você. Que o Papai do Céu abençoe sua vida. Um forte abraço e até a próxima
palestra. Vai com Deus, pessoal.